Este é um vídeo sobre o livro As Máscaras de Deus, Mitologia Oriental. Este daqui é uma resenha sobre este livro. Quem vai começar este livro, já vou avisando que ele não é um livro para amadores, tanto é que faz mais de um ano que eu estou tentando terminar esse livro e quase um ano que eu estou tentando terminar e não consigo, mas tudo bem. Esse livro, ele não é fácil, é um livro difícil, tem uma linguagem de português avançado, se vocês não sabem. O inglês tem níveis e eu consideraria um português nível C2 ou C3, porque é muito difícil mesmo. Tem palavras que eu nunca vi, que eu não conheço, não tenho ideia do que significa e também não achei num dicionário de português convencional. Mas fora isso, fora de dar esse susto com este livro, é um livro que vai falar da mitologia de várias partes do Oriente, como por exemplo a Índia, a China, o Japão, o Tibete. Ele vai aprofundando cada lugar do Oriente, explicando a mitologia, a história de cada parte do Oriente. E também fala da mitologia do Egito. Eu fiz algumas anotações que considerei interessantes para ler aqui e falar sobre o livro, sobre algumas partes, alguns fragmentos do livro. Não vou ler o livro, mas vou fazer comentários de algumas partes do livro. Ok, vamos começar a leitura que eu fiz sobre esse livro, a resenha desse livro. Então vamos lá, o capítulo 1 ele faz comparações entre a mitologia oriental e ocidental, o qual implica que a oriental não há separação entre o Deus e o homem, mostrando na mitologia que tudo que existe, inclusive o homem, é um com Deus, certo? Diferentemente da ocidental, que é a mitologia que nós aqui, vamos dizer assim, do Brasil, temos que o homem é a parte de Deus, separado e condenado por seu pecado, inferior e distante de Deus, que condena e se vinga, que é uma visão muito diferente do Oriente. Então vamos dizer assim, que enquanto na visão do Oriente Deus é um com o homem, aqui no Ocidente temos a separação por conta do pecado, do homem comeu a maçã, tem o pecado, e aí ele se afasta de Deus, certo? Temos esse contraste sendo apontado no primeiro capítulo. No capítulo 2, temos assim a consideração, muda-se o mito, que muda-se a realidade. Podemos ver no nosso governo exatamente isso, mas, na verdade, substituíram o mito, não trocaram por outro mito, apenas tiraram o mito de cena, mas beleza. Comparação de obras do Egito mais primitivas e outras mais elaboradas. Vemos divergências entre a tradição. Antes, o faraó se submetia a um ritual de morte para que o novo faraó governasse. E agora o faraó muda a tradição e cria uma cerimônia ritualística, o qual ele troca de vestimenta, faz procissões pela cidade por 5 dias e evita a morte sacrificial. Porém, quando ele atinge idade mais avançada, ele já estabelece que quando morrer, todos os familiares, esposas, filhos, criados serão sepultados juntos com ele, independente da vontade deles, ou seja, temos aqui um apontamento da mitologia, dos ritos no Egito, que antigamente o faraó tinha que ser morto para que o novo faraó governasse. Então isso mudou esse mito, mudou essa tradição, e que o faraó ele fez uma cerimônia de ritual, faz a procissão, os 5 dias passeia pela cidade, mas quando ele morrer a família tem que acompanhar ele e eram enterrados vivos. E é um absurdo, porém se acha engraçado que foi feito ao próprio interesse dele. Então eu não vou ser morto para que o outro faraó governe, eu vou viver, vou fazer o ritual aqui para substituir esse rito, e quando eu morrer a minha família vai me acompanhar, Muito engraçado isso, porque ele foi fazer a própria vontade dele, ele mudou, vamos dizer assim, que ele mudou esse mito, essa mitologia, esse ritual de ser morto para que o novo faraó venha, e ele mudou a realidade dele. Então, beleza,
independente da vontade, os filhos, família, é tudo enterrado junto quando o faraó morre. A criação das tumbas, ritos de preservar o corpo, pois acreditava que, ao preservar o corpo junto à alma corpórea individual, conseguiriam uni-los ao princípio energético incorpóreo, que tinha escapado no momento da morte. Então, beleza. Aí vem essa questão também, depois de preservar o corpo, porque eles achavam que preservando o corpo eles conseguiriam unir o espírito com o princípio energético incorpóreo, que seria assim. Eles achavam que conseguiriam unir o corpo astral com o corpo etérico, que seria o corpo semimaterial que a gente tem. E aí temos as fases, que é a identificação mítica, que o faraó se identifica com o mito, que seria na pré-dinastia, ele seguia a tradição do ritual e morte, que ele tem o ego dele dissolvido no todo, porque ele segue o ritual e ele dissolve o ego dele, não deixa mais o ego dele, ele não deixa o ego dele controlar, porque ele segue a tradição e se dissolve com tudo. Ele tem identificação mítica, ele aceita esse processo do ritual de morte, aceita e se integra ao todo. Temos a segunda fase, que seria a infatuação mítica, que é uma dinastia arcaica, ou seja, nessa fase eles estavam criando algo de e para si mesmos. Então vemos que na segunda fase ele trocou aquele ritual de morte para uma procissão, né, pela cidade, e aqui está escrito egos altamente egoístas, assim como no livro falou. Eles não se satisfaziam em ser apenas um deus. Eles eram 2 deuses, né, e tinham 2 palácios de sepultura cada um. Então, o faraó ele não se contentava em ser apenas um deus. Ele tinha que ter 2 palácios, 2 sepulturas para ele. E isso é engraçado, né? Como pode, de repente, ele não aceitar mais o ritual, mudar a favor dele e ter um palácio, quer dizer, 2 palácios para ele, 2 sepulturas, enfim. Aí temos não mais a integração com o todo, não mais a dissolução do ego. Então, resumidamente, o livro ele deu uma introdução aos mundos, né, indo mais para frente. E da introdução aos mundos, encarnações, dimensões, ciclos de tempo, aqui falamos sobre a parte da Índia, né, e que segue a linha da crença, filosofia jainista da Índia, que sugere uma trajetória ou filosofia de vida que leva à iluminação. Entretanto, mesmo se mostrando uma filosofia tão profunda, antiga e impactante, a previsão para esta linha de raciocínio e religião jainista foi a decadência, que desde os monges, que tinham conhecimento profundo, aos discípulos que seguiam a religião e pessoas que continuam repassando a doutrina e não se iluminaram a findar por uma pessoa ou grupo leigo, porém seguidor e conhecedor. Então, dizemos assim, que na Índia tiveram crenças, teve essa trajetória jainista que começa assim, uma crença majoritária que leva à iluminação, que essa filosofia jainista, similar ao budismo, que começa um ponto de iluminação e ele vai decaindo até as pessoas findarem em grupos leigos que conhecem e seguem, porém não tem mais o mesmo grau de iluminação que no início. Outras anotações também que eu fiz, tudo anotação do livro. A iluminação, ela pode tirar a vontade de agir, pois quaisquer atos do iluminado não pode mudar nada da eterna natureza da existência. A iluminação paralisa a ação, que exige a presença de um véu cobrindo a verdade. E aqui temos a descrição de Nietzsche sobre a moral de Hamlet. Agora podemos levar um aprendizado pessoal desse trecho para quem busca incessantemente a iluminação. Talvez seja uma boa razão
do porquê nós não somos iluminados. O desafio é conservar a percepção obtida e orientá-la para a saúde mais elevada, assim como Nietzsche falou. Então, assim, a iluminação, quando a pessoa se ilumina, ela vai perder a vontade de agir, porque ela vai entender que nada do que ela tente mudar na natureza da existência vai realmente mudar. Então, vemos que a iluminação paralisa a ação, segundo a visão indiana, e o desafio é você conservar a percepção obtida, seria assim a consciência mais elevada que você obtém, e orientar essa consciência mais elevada que você tem para a saúde mais elevada, que é aquilo que Nietzsche falou. Seria assim, entender que não dá para mudar tudo, né, que dá vontade de mudar, mas levar essa percepção para aquilo que é necessário. E vamos mais a anotações. Aqui já chegamos na parte da mitologia chinesa. Então, vimos ali do começo, mitologia lá do Egito, o que aconteceu, da Índia e agora da China. Então, o I Ching, vi sobre o I Ching, que é muito interessante. O I Ching é como uma adivinhação chinesa. A gente tem conhecimento do tarô, que é, não sei a procedência, mas sei que existe o tarô, que é uma espécie de adivinhação, vamos dizer assim, que do mundo ocidental. E no mundo oriental, na China, no caso, eles têm o I Ching, que é uma espécie de adivinhação que auxilia na tomada de decisões. Não sou uma especialista para explicar sobre o I Ching, mas são várias contas de pedra ou metal que eles têm símbolos que são símbolos que representam terra, fogo, ar, enfim, que vai te ajudar na tomada de decisões. E esse Xing foi criado no princípio para auxiliar na tomada de decisões durante as guerras que aconteciam na China antiga. No decorrer do capítulo, ele aborda a mitologia chinesa, ele fala-se do Tao e a sua natureza sobre a aceitação da naturalidade das coisas e os ciclos da vida, a qual os conceitos do Tao contempla. Também foi falado que durante certo período de desenvolvimento da sociedade chinesa, havia uma preocupação incessante com a prolongação da vida terrena, onde foram abordados muitos manuscritos e conteúdos expondo fórmulas e caminhos para a vida longa ou a vida eterna. Também fala-se do fracasso na busca do Tao pelo pensamento unilateral das formas e meios de conduzir a vida longa, porque não há um só meio ou apenas uma verdade para alcançar esse objetivo da vida longa ou de ter mais saúde. E mais um trecho do livro que eu estou lendo, que eu tirei do livro: a verdadeira procura é daquele que busca incessantemente, mesmo depois de ter conseguido algumas boas fórmulas. Temos aqui no Ocidente dois objetivos opostos. Por um lado, nenhum desejo de vida, e por outro, exatamente esse desejo. Então, vemos na filosofia budista que há um certo desapego com relação à vida, com relação a isso, a eternidade. Não tem uma vontade, uma busca desesperada pela eternidade com os princípios do budismo, que é o que a China seguia mais antigamente. Em resumo, a crença vigente primariamente foi o budismo, que logo foi suprimida pelo taoísmo, que é uma cópia, por um tempo, quando o taoísmo tornou-se religião oficial. Então, na China tínhamos o budismo, que era esse certo desapego da vida, mas ainda ao mesmo tempo ali acontecendo uma vontade incessante de prolongar a vida, de ter a vida longa, e de repente o budismo foi suprimido e imposto o taoísmo, que é quase que uma cópia do budismo. Vou ler um pouco mais para ficar mais claro as diferenças.
O taoísmo ele contribuiu com a mitologia chinesa, enriquecendo a cultura material e o desenvolvimento científico na China. Ele imitou o budismo em aspectos como templos, imagens, céus e inferno, monarquismo, e foi isso que ele copiou o budismo, mas ele auxiliou muito na questão da astrologia, também para as navegações. Hoje, o taoísmo ele está em declínio. O ensinamento búdico ele não é convencional, como qualquer instrução em escola ou palavras ou doutrina. Ele é um ensinamento individualmente aprendido e alcançado. Então, houve uma dificuldade de perpetuar o budismo também por conta disso, porque é um ensinamento que ele é individualmente alcançado, não é um objetivo que todos conseguem alcançar, não é tão fácil assim. Em resumo, sobre a mitologia chinesa ainda, dizemos que sobrou mais relatos de obras e templos, doutrinas destruídas, do que conteúdo. Isso é muito verdade. Temos muitos relatos de destruição de templos, de obras, de literatura, de bibliotecas, incêndios, por conta dos imperadores que queriam tirar o budismo, acabar com as ideias, acabar com essas coisas. Na China havia uma filosofia de que a literatura, a arte, a música e essas coisas afins não ajudavam em nada os interesses políticos. Essa era a visão chinesa para acontecer toda essa destruição da mitologia e dos conteúdos. Então, eu falo brincando assim que há mais relatos de destruição do que a própria informação. Vemos um combate ao budismo e certa preferência pelo taoísmo, embora ele seja uma cópia. Há uma dificuldade durante a leitura em diferenciar as narrativas reais de narrativas mitológicas. Devido à linguagem utilizada, diríamos que esse livro é um português nível avançado, pois é difícil e tem palavras que nunca vi, assim como eu repeti no início. Então, ele fala até a mitologia do Tibete. Eu estou quase terminando esse livro, eu estou na mitologia japonesa, eu achei muito interessante, porque ele também se assimila a outras mitologias que foram abordadas no livro Mitologia Primitiva, e no final do livro aqui, que está na parte da mitologia japonesa, ele pega uma parte assim que no Japão a crença é mais como se a vida fosse um jogo. Isso é muito interessante porque tem uma novel que é do Japão, né, um autor do Japão, que ela chama No Game, No Life, e ela é basicamente isso. Os japoneses em si, eles têm o costume de criar as histórias, criar aqueles animes, aquelas coisas, fugindo muito da realidade, quase como se a realidade fosse um jogo, exatamente como essa novel do No Game No Life faz. E basicamente é isso. Como eu não terminei ainda, pode ser que eu faça mais algum vídeo, e falta ainda terminar sobre a mitologia japonesa e mitologia do Tibete. Sobre isso ainda, eu posso dizer que no final do livro ele entrega muito mais conteúdo. Quando chega na parte da mitologia japonesa, ele entrega um grande trecho, um grande conteúdo de um mito, né, do Japão. E também ele falou muito de diferentes povos do Oriente, que seriam povos indígenas, e também acabei descobrindo que tem indígenas no Japão, eles são os Ainos. E é muito diferente você pensar, caramba, então existe índio até no Japão. Eles têm a forma peculiar deles de se vestir, de viver mesmo. E também se assemelha com os indígenas que a gente conhece, sabe? O jeito que eles são e que eles usam, vamos dizer, os trajes, mas eles não ficam sem roupa igual os índios do Brasil. Mas se vocês quiserem, dê uma pesquisada sobre o I Ching, que é o livro das mutações, e o Adivinhação Japonesa. Para quem quiser dar uma olhada na internet, tem o I Ching online gratuito,
você aperta o botãozinho e ele faz uma sorteada de ele faz uma sorteada dessas fichas que vai te dizer uma ajuda ou uma orientação para alguma decisão que você tenha que tomar. Eu achei super interessante, eu testei, eu fiquei pasma com a resposta que eu recebi. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link com essa página do Xing, onde vocês podem fazer uma consulta. É só clicar o botão e você vai gerar sei lá, um sorteio assim de alguma ficha do Xing que vai vir com alguma resposta. É tipo tirar uma carta e ver uma adivinhação, tá? Bom, é isso. Se eu fizer mais algum conteúdo sobre esse livro ainda, das Máscaras de Deus, da mitologia oriental, eu trago aqui para vocês. Eu peço desculpas se eu não falei tudo o que eu poderia ter falado, mas na minha cabeça foi o que coube, na minha capacidade atual é o que coube para eu trazer para vocês sobre esse livro. É difícil e se você não tiver determinação suficiente, você não consegue acabar esse livro, porque não é para amadores. Então, galera, muito obrigado. É isso. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.